a 2 semanas começa a temporada de 2026 da Fórmula 1. No total serão 24 provas, com estreia no dia 8 de março no Grande Prêmio da Austrália, corrida que você acompanha ao vivo aqui na tela da Globo. São 22 pilotos em busca de um sonho, o título de campeão mundial. E o representante brasileiro no grid é o jovem Gabriel Bortoleto. E o Esporte Espetacular acompanhou de perto os últimos 3 meses de preparação do piloto, no Brasil, em Mônaco e no Bahrein. E te dá uma carona agora para acompanhar de perto a história desse jovem piloto de apenas 21 anos de idade. Um sonho tão grande realmente chegar na Fórmula 1, para mim era um sonho tão importante, e eu via, assim, eu ligava com meus pais, a única coisa que a gente sabia falar era de corrida. Alguém chegou para ele e falou assim: então, mas você tem um plano B? E ele ficou enfesado. Ele falou assim: cara, por que você está falando isso para mim? Você está dizendo que eu já não vou conseguir, é isso? Então, assim, ele falou: o plano B é também a Fórmula 1. Todo mundo tem o sonho de chegar na Fórmula 1. Não significa que todo mundo vai chegar, mas por que não tentar? Aquela gritaria, meu nome, todo mundo gritando, torcendo, comemorando que tem alguém de volta na Fórmula 1 do Brasil. Caramba, eu tô na Fórmula 1. Eu cheguei. A pré-temporada da Fórmula 1 2026 começou. Gabriel Bortoleto na pista para os testes do novo carro. Na segunda temporada do piloto brasileiro na Fórmula 1, ele vai correr pela equipe Audi. A pressão da Fórmula 1, você está lá se cobrando o tempo todo, você sabe que você tem obrigações de estar preparado fisicamente, mentalmente, e você não tem como se livrar dela. Ou você entende que é assim e você aprende a lidar com essa pressão, ou então vai fazer outra coisa, porque ali não vai funcionar se você não der conta do recado. E lá também tem os melhores do mundo. Não tem assim, eu vou ter um carro melhor, eu sou o melhor piloto. Não, todo mundo lá é muito bom. A prioridade é me tornar um campeão do mundo e ser o melhor no que eu faço. E eu vou trabalhar todo dia para isso. A pressão eu já coloco em mim. E o primeiro cara a me cobrar quando eu erro sou eu. O Gabriel, quando ele quer alguma coisa, ele vai atrás. Então a personalidade dele é de determinação e principalmente foco. Gabriel Bortoleto, da categoria Mirim, ao 5º colocado. Ele começou com 6 anos na Mirim, né? E não parou nunca mais. Última volta, voltou por dentro agora o Gabriel. Voltou por dentro o Gabriel, tá lado a lado os dois, capacete branco. No final da reta, assume a segunda posição, Gabriel. No meu primeiro ano de kart, eu já competi o Campeonato Brasileiro, de que eu larguei lá atrás, eu tive alguns problemas nas classificatórias, e eu quase ganhei. Eu cheguei na última curva liderando, e aí eu bati com meu maior concorrente daquele ano. Vai pra cima o Gabriel, assumindo a primeira posição. Vai assumir a liderança o Gabriel. Vai assumir a liderança. Na última volta eu ultrapassei ele e ele também tentou me ultrapassar. Eu dei um X nele. Ele foi lá tentando numa curva bem perigosa. Ele bateu com tudo em mim e eu fui pra quarto. Não deu certo. Mas pelo meu pai, como que ele fala, e minha mãe também, eu fui campeão. Meu pai, ele sempre foi um cara muito, você tem um sonho, você tem uma vontade, você tem que ir e conquistar isso, e não importa a sua idade. Já minha mãe, ela sempre foi muito grudada comigo, né? Desde pequenininho eu era muito grudado com a minha mãe.
aqui tem umas relíquias, né? Então, uma delas que eu tenho que guardar com carinho. São vários aqui, mas vou pegar um que é muito especial. E foi até minha mãe quem guardou e me entregou esses dias, porque ele tinha dado a ela. Foi o primeiro macacãozinho que ele corria da molhadinha. Depois disso, eu fiz outros campeonatos, ganhei outros campeonatos de Rotax, ganhei várias corridas de júnior menor. Aconteceu tudo muito rápido na minha carreira no Brasil. Aí ele começou a ir para a Europa, aí a gente ia e voltava, ia, voltava. Quando eu fiz 11 anos de idade, eu tinha meu treinador na época, né, que era o Francesco Di Mauro. Né, meu pai perguntou se o Gabriel um dia quiser chegar na Fórmula 1, o que ele precisa fazer? Ele tem que parar com esse negócio de ficar pegando o voo de 11 horas, com fuso horário. Eu preciso que ele tenha 100% dos reflexos. Não adianta ele ter 99% do reflexo, eu preciso 100%. Se ele quiser, eu preciso que ele seja 1/10 mais rápido que todo mundo. E aí, foi questão de um mês, daquele momento que ele falou aquilo, a gente tava com uma casa alugada. Simplesmente, ele mudou para a Itália, tinha 11 para 12 anos e a mãe dele não sabia ainda. Em um mês, foi loucura, assim, foi muito rápido. Era assim, não, esse é o sonho, então a gente vai fazer isso, e foi. Aí quando eu voltei para casa sem ele, aí que eu dei o comunicado dizendo o seguinte, olha, o Gabriel ficou lá, mas quando ele volta? Eu falei, então, essa é a questão, ele não volta mais. Ela ficou sem falar comigo 30 dias. E o Gabriel ficou lá, morando com o Francesco. É uma responsabilidade muito grande, né? Não se machucar, ir para a escola, não dar nada errado, não perder voo, alimentação. Eu fui o segundo pai dele. No final das contas, ele se adaptou super bem lá e morou lá o tempo todo. Verdade hoje em dia, né? Eles perguntaram o que é melhor, eu falei que eu no churrasco. Coitado. E aí o Enzo teve uma oportunidade de andar na Inglaterra, né? Vimos que lá era uma oportunidade para ele, ele se mudou para lá também. E eu digo, na realidade, que a influência para o Gabriel foi mais o Enzo do que eu, né? Porque ele olhou o irmão, então a referência dele era o irmão. Esse é o Enzo Bortoleto de São Paulo. O piloto brasileiro corre na Fórmula 3 britânica. Eu fiz minha temporada de Europa, gostei, né? E tinha feito um resultado ok, né? Mas assim, não era também nenhuma coisa que foi fenomenal. E do outro lado, com o Gabi, a gente estava com a equipe querendo ele lá, o pessoal da CRG já olhando também, de certa forma, para ele. E ele teve que voltar ao Brasil, porque não tinha condição de a gente bancar 2 pilotos. Ele tomou a decisão de parar para eu poder continuar. Quando você ama o que você faz, né? Quando isso está no sangue, é difícil você abrir mão. Mas eu acho que ele foi muito sensível de deixar fazer essa transição. E a gente falou, cara, vamos tentar pôr toda a energia aqui, entendeu? Eu sou muito grato por ele estar lá e, de certa forma, a gente vive esse sonho junto. Ele literalmente abriu mão do sonho dele, que era também chegar na Fórmula 1. Então, ele foi o cara que realmente passou pelas portas antes, abriu elas, e eu sou muito grato a isso. O resultado disso é o Gabi lá, o Gabi, né, graças a Deus, em um contrato super legal com a Audi, Nico, super piloto. Mas a gente sabe que a estrela do time, o cara que eles estão olhando para os próximos, 5 anos, 10 anos, com certeza é o Gabi. A gente sabe que a Fórmula 1 é um outro bicho, é a maior categoria do mundo, é a mais competitiva do mundo e não é fácil. A gente sabe que o projeto é a longo prazo, eu tô com eles a longo prazo, a gente sabe muito bem que não é o primeiro ano que a gente vai sentar e ganhar, mas é um desenvolvimento e eu tô confiante. O Bortoleto é inteligente, é um cara técnico, que tem um estilo de pilotagem próprio e que funcionou tanto na Fórmula 2 como na Fórmula 3 e agora também na Fórmula 1. O Bortoleto foi campeão da Fórmula 3, foi campeão da Fórmula 2, ou seja, ele chegou por mérito. A gente já estava em negociação com a Audi na época, né, que ainda era Sauber. E aí um dia o Gabriel me liga e me diz assim, pai, você não sabe quem me ligou? Eu falei, quem te ligou? Ele falou, Matia. E ele falou que eu tenho que ir para a Suíça amanhã, porque ele tem meia hora para me atender.
E eles me fizeram uma oferta muito boa, assim, naquele momento, uma oferta... não era para 2025 na época, era para competir em 26 e com bastante treino em 25. Eu lembro que o Binotto, né, o Mattia, ele me olhou e falou assim, eu tinha ido lá na equipe na Suíça, ele falou, se você for campeão da Fórmula 2, eu te dou um presente de Natal, que foi, claro, né, o presente seria o assento na Fórmula 1 em 2025. Foi a corrida da minha vida na Fórmula 2. Tava sendo um final de semana difícil, eu comecei muito bem no treino, a gente liderou o treino, e aí eu fui para a classificação. Eu lembro que eu cometi um erro na classificação, rodei sozinho. E aí quando ele errou, ele simplesmente falou, pai, eu acho que acabei com o meu campeonato aqui. E ele estava mal. Ele saiu para jantar. Eu falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa se lembrar de quando você andava de kart. Você nunca teve o melhor equipamento na sua carreira. Nunca. E você sempre veio lá de trás e vinha passando todo mundo. Então, fala o seguinte, se divirta. Você está largando de último. Ninguém mais vai te passar. E venha fazendo o que você sempre fez no kart, que você sempre soube fazer. E você tem talento para isso, você vai conseguir. E ele pegou e foi para a corrida. Acabou largando em último, mas ele era o mais rápido da pista. E aí, também quando é o seu dia, né? Estava muito rápido aquela corrida. Eu já, passei alguns caras no box e quando eu voltei para a pista tive que passar só mais alguns 6, 7 carros. E eu vou te falar que a equipe vibrava de uma tal maneira que quando ele veio passando, de repente eu estava lá e aí o engenheiro olhava para mim e falou assim, não estou entendendo. Eu falei, você precisa me explicar isso aí, né? Gabriel Bortoleto, do Brasil pro mundo, acelera, garoto! Quase impossível ele vencer uma corrida que acho que nunca alguém fez na Fórmula 2, que é largar em último e chegar em primeiro. Vai, Gabriel Bortoleto! Foi maravilhoso. Naquele dia foi uma grande virada, inclusive os times de Fórmula 1 começaram a olhar para ele e falaram assim, olha, nós temos aí um talento diferenciado. Vai, Gabriel Bortoleto! Vai, Brasil! Eu lembro que ele me falou, não, tá bom, você vai ser nosso piloto ano que vem já. Quando ele me falou aquilo, eu liguei pra minha família na hora e falei pra eles, né, que o nosso sonho tinha se realizado de era entrar na Fórmula 1. A Sauber era a pior equipe do ano anterior e o Bortoleto conseguiu ali ganhar experiência, conseguiu marcar ótimos pontos e ele tem tudo para fazer uma temporada muito melhor nesse ano, que é o segundo ano da Fórmula 1. Bateu ali a mais de 300 por hora. Né? Foi uma pancada muito forte. Foi triste nesse sentido, de não poder mostrar o que eu me tornei durante a temporada na frente do meu país. E no próximo domingo tem mais, hein? Lembrando, dia 8 de março começa a Fórmula 1 aqui na Globo com o Grande Prêmio da Austrália.